Gente, tudo certo com vocês? Aqui Rosa Cardoso e nós estamos aqui na segunda aula online, gente. Hoje, gente, o assunto é muito legal. Assim, nós vamos falar sobre pequenas expressões informais. Roda a vinheta e eu já volto. Voy a correr a tus brazos, oh Señor, a tu amor que nunca me abandona y revela los sueños que están en tu corazón, en tu corazón. Pessoal, na aula de hoje, sabe, a gente vai falar sobre pequenas expressões ou palavras informais. Rosa, por que palavras informais? Porque, na verdade, palavras formais são palavras, né, que nós usamos quando nós estamos assim, diante assim, de pessoas que têm uma certa autoridade. Por exemplo, quando você está diante assim, de um presidente da república, de um juiz, um policial militar, né, pessoas que tenham realmente autoridade, tá bom? Mas no dia a dia nós usamos linguagens ou expressões formais. Então, hoje, eu falo para vocês aqui algumas palavras, né, que nós usamos aqui no Brasil, gente. E assim, sabe, a gente usa muito. E na verdade é o seguinte, são apenas algumas palavras, porque no geral a gente tem muito mais expressões que nós usamos, tá bom? Eu procurei pegar a que a gente mais usa aqui, com certeza você já ouviu, tá bom? Então a primeira é vixe. Essa palavrinha, gente, ó, ela significa surpresa negativa. O que seria isso? Vou te dar um exemplo, tá? Meu marido bateu o carro. Aí outra pessoa fala, vixe, e agora? Tá bom? Então, na verdade, essa palavra significa uma surpresa negativa, um susto, tá bom? A segunda palavra, né? Que significa um sim. Assim, nós usamos muito essa expressão aqui no Brasil também. Um exemplo também, ó, para você conseguir entender. Você pode fazer um favor para mim? Aí outra pessoa responde, Número 3. Tá bom. Gente, essas duas palavrinhas a gente usa bastante também, é para falar um sim, entendeu? Ó, é para estar de acordo com alguma coisa que a pessoa está falando ou fazendo. Um exemplo para você conseguir entender. Essa roupa, você gosta? Né? A outra pessoa responde, tá bom. Tá? Então seria isso. Número 4. Viu? Viu, fulano? Tá? Essa expressão, sabe, a gente usa também é pra enfatizar ou chamar a atenção de alguém, tá? Então, por exemplo, aqui, né, alguém fala, viu? Cadê o sapato? Tá? Então, a gente usa a expressão viu para chamar alguém. Assim, de repente, assim comigo já aconteceu algumas vezes, assim, de esquecer o nome da pessoa na hora, eu falo, viu? Onde está tal coisa? Tá bom? Então, isso significa, essa palavrinha significa isso, ok? Número 5, tá. Ó, significa concordância de afirmação. Então, por exemplo, assim, às vezes, sabe, a gente está conversando, né, realmente, assim, tá tendo um diálogo, e às vezes a pessoa, assim, não quer falar muito, né, então, assim, um exemplo aqui, né, alguém fala, as crianças vão junto com você, ok? Aí outra pessoa fala, tá, entendeu? Então, significa afirmação. Ó, eu estou concordando, né, que as crianças vão comigo, tá bom? Número 6, né? A gente usa muito aqui também, gente. Quando você quer a atenção do outro e, ao mesmo tempo, uma certa imposição. Gente, esse né que isso a gente usa muito, muito, muito aqui no Brasil. É muito interessante. Ó, eu vou te dar um exemplo, tá bom? Assim, de alguém realmente falando, impondo a sua vontade, tá bom? Você vai no mercado hoje, né? Entendeu? Então, daí, essa expressão aqui, essa palavrinha aqui, sabe, a gente usa realmente para isso, tá bom? Número 7. Em. Essa expressão, gente, é usada quando você não entendeu alguma coisa. Então, ó, eu vou dar um exemplo assim. De repente, um diálogo, tá? Assim tem duas pessoas conversando e, ó, uma fala assim, ai, você sabia, olha só, quando eu chegar na casa dela, ó, eu vou contar tudo pra ela. Aí outra pessoa fala, hein?
sabe? Então, na verdade, assim, é uma certa dúvida, porque a pessoa falou algo e ela não entendeu, tá? Então, na verdade, que significa, assim, é uma indagação, uma dúvida. Número 8. Imagina! Gente, na verdade, essas duas, a número 8 e a número 9, elas têm o mesmo significado que eu vou explicar pra vocês, tá? Imagina! Que isso? Na verdade, gente, são expressões, né, que nós usamos para responder à gratidão de alguém. Então, por exemplo, assim, alguém está falando, muito obrigado por esse favor. Daí, você pode responder, imagina, ou você pode responder também, que isso? Tá? Então, na verdade, é uma expressão de resposta à gratidão de alguém em relação a algum assunto, tá bom? Aqui também, gente, tem aqui o número 10, tá? Isso aqui é bem legal também. Uau! Que legal! Gente, essas palavras aqui são expressões de surpresa positiva, tá? Então, assim, um exemplo bem simples. Você sabia que eu vou me casar? Né? Daí alguém fala, uau, que legal! Tá bom, gente? Então, assim, é claro, gente, que aqui no Brasil, aqui no nosso país, a gente tem muito mais palavras, né, que a gente usa. Mas eu peguei algumas palavras, para que você consiga realmente se familiarizar com aquilo que nós falamos, tá bom? Já mandei lá no grupo as tarefas, tá bom? Então, então que realmente você possa curtir a aula. Se você ficou com dúvida, você pode perguntar ali. E fica tranquilo que já já nós estaremos todos juntos em aula presencial. Bons estudos! Tchau, gente! Voy a correr.